Olá pessoal, aqui é o Henrique Barros e seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo do quinto minicurso do V-Ray para o SketchUp. Essa é uma aula muito especial porque a gente vai sair da teoria e entrar na aula prática. E se você chegou aqui direto nesse vídeo, eu recomendo que você assista primeiro os outros dois vídeos aqui do quinto minicurso do V-Ray para o SketchUp, porque talvez você não consiga entender o que eu vou falar nesse vídeo e mostrar o passo a passo sobre como iluminar uma cena no V-Ray para o SketchUp. E se você já assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, então vamos para a nossa aula prática, onde você vai conhecer como funciona o método Master V-Ray for SketchUp. Vamos lá! Então vamos lá, vamos para a nossa aula prática. Agora a gente vai aprender como configurar corretamente a iluminação do projeto aqui no SketchUp. Você já tem essa cena disponível para download nas duas versões V-Ray 3.4 e V-Ray 3.6, já com os materiais configurados também. E a gente vai entender nessa etapa como é que a gente trabalha com a iluminação do projeto. Lembrando que essa é uma parte do nosso curso Master V-Ray for SketchUp. Eu vou te mostrar exatamente o passo a passo correto para que você consiga uma iluminação de qualidade utilizando o V-Ray para poder criar uma cena interna. O primeiro passo da configuração de qualquer imagem é você definir o enquadramento da sua cena. Você deve pensar dessa forma para que você tenha exatamente no SketchUp a visualização do que você quer renderizar. Se você não trabalhar dessa forma, você não vai conseguir ter uma boa visualização do seu projeto. Nós vamos fazer duas configurações principais aqui. A primeira é enquadrar a nossa cena corretamente e a segunda é configurar a qualidade do nosso render como pré-render. Essa é uma terminologia que eu utilizo também no curso Master V-Ray for SketchUp para poder dizer como é que a gente vai configurar a nossa imagem de forma mais leve, apenas para poder testar a iluminação, ok? Na etapa final, quando você vai produzir a sua imagem, você ajusta novamente essas configurações de render, tá bom? Então vamos até a guia configurações, clicando nessa engrenagem. Na primeira aba nós vamos selecionar Rendering e desabilitar o modo Progressive. Embora o render progressivo seja mais rápido para você pré-visualizar a sua imagem, ele vai criar bastante ruído. E eu quero mostrar a você um passo a passo aqui para que você consiga uma imagem de boa qualidade durante os testes. Depois de modificar essa configuração, nós vamos até a guia Material Override e habilitar essa opção. O Material Override ele vai substituir todos os materiais e cores que eu tenho aqui na minha cena. Então, para que a gente consiga renderizar mais rápido, o ideal é que você não tenha materiais aplicados no seu modelo. Mas, professor, eu baixei o modelo lá do ArcDesign, coloquei aqui no meu projeto e já tinha as configurações de materiais. Eu preciso retirar essas configurações para poder fazer o meu render? Não. Basta você habilitar a opção Material Override para que você consiga renderizar de uma forma mais rápida e os materiais, principalmente os que possuem reflexo e refração, não atrapalhem durante o render, tá bom? Então a gente vai deixar simplesmente os materiais desabilitados. Como essa configuração vai atingir todos os materiais que eu tenho na minha cena, o material do vidro que temos nessa esquadria também será substituído, o que significa que eu não vou conseguir ter uma iluminação do sol entrando na minha cena. Então precisamos fazer uma etapa bastante simples no material para desabilitar essa função. Vamos clicar com conta-gotas aqui no editor de materiais do SketchUp, selecionar esse material e em seguida nas configurações dele nós vamos até Material Options e desabilitar Can Be Overridden. Desabilitando essa opção, o material não será substituído e a luz continuará entrando dentro da nossa cena. Lembre-se que essa parte é muito importante, já que eu quero iluminar o meu projeto com a luz natural. Vamos voltar nas configurações do V-Ray. Nós vamos modificar a qualidade do nosso render, alterando duas configurações em Global Illumination. A primeira é selecionar como motor de render principal o Radiance Map. E no Light Cache, vamos reduzir a quantidade de Subdivisions para 500. Assim nós vamos ter um tempo de render bem mais rápido, apenas para poder testar a iluminação. Nesse momento, não se preocupe com essas configurações, tá certo? Como eu falei, essa etapa é o que chamamos de pré-render, apenas para poder configurar a iluminação do nosso projeto e testar. Nós não precisamos ter uma boa qualidade da imagem nessa etapa. Vamos fechar essas configurações e nas configurações do render nós vamos alterar a opção Render Output.
Aqui é onde você define o tamanho da saída da sua imagem. E é muito importante que você tenha essa visualização idêntica ao que você vê aqui no SketchUp, para que assim você consiga enquadrar corretamente a sua imagem. Eu vou trabalhar com a imagem com a altura vertical maior do que a largura. Nós vamos selecionar em Aspect Ratio o modo Custom. Em seguida, reduzir o valor de largura para 0,67 e apertar Enter. Depois de definir essa dimensão, você vai habilitar a opção Save Frame. Essa é uma opção muito importante porque ela vai mostrar exatamente o que será renderizado na sua cena. Perceba que se você deixar essa opção desabilitada, a nossa imagem vista aqui no SketchUp será bem diferente daquilo que vai ser renderizado. Então, por isso que é importante ajustar esse parâmetro inicialmente, ok? Eu vou deixar o tamanho da minha imagem com 800 pixels de altura. Lembrando que quanto maior for o tamanho da sua imagem, também maior será o tempo de render. Para você poder fazer o enquadramento da cena no SketchUp, ela é feita em duas etapas. A primeira é essa opção de Render Output e a segunda é aqui no próprio SketchUp, para que a gente possa ter uma melhor visualização da cena. O que nós vamos fazer primeiro é alterar a distância focal da nossa imagem. E para fazer isso, basta você clicar na letra Z no teclado. Digitando a letra Z, ele vai habilitar essa opção chamada Campo de Visão. Perceba que para trabalhar de forma mais intuitiva, já que a ideia é criar uma renderização como se fosse uma fotografia do nosso projeto, o ideal é que você modifique essa opção de campo de visão para a distância focal. Nós vamos alterar o valor simplesmente digitando no teclado 36 mm de milímetros e apertar Enter. Fazendo essa alteração uma única vez, toda vez que você abrir o SketchUp, ele já terá a distância focal habilitada. E esse, como eu falei, é um parâmetro mais intuitivo, já que a lente da câmera é configurada em milímetros. Para que a gente consiga ter uma visualização melhor da nossa cena, eu vou aumentar esse valor para 45 e apertar Enter. Olha lá, já temos uma melhor visualização aqui da nossa cena, a gente só precisa ajustar um pouco mais. Eu vou usar a opção Percorrer para aproximar mais da minha cena. Ok. E para poder ter uma melhor qualidade de visualização, vamos definir também a altura do observador em 1,5 e apertar Enter. Ok. Já temos a nossa câmera posicionada aqui no SketchUp, também a visualização da nossa cena enquadrada. Vamos até o menu Câmera e selecionar a opção Perspectiva de 2 pontos para poder manter as linhas verticais realmente verticais na perspectiva. Essa aqui é uma etapa muito importante também para que você consiga ter uma melhor visualização do seu projeto. Olha só que legal, depois de configurar essas opções da câmera, nós vamos simplesmente atualizar a nossa cena clicando com o botão direito do mouse e escolher atualizar. Vamos renderizar essa primeira imagem para a gente ver o resultado inicial. Vamos lá! Ok, nós já temos a nossa primeira cena aqui renderizada com o V-Ray. A nossa iluminação já está fisicamente correta, trabalhando de forma linear, como já vimos durante as aulas aqui no mini curso. O que nós vamos fazer é salvar essa primeira cena como ponto de partida para poder em seguida fazer as alterações. Vamos selecionar na barra de status, aqui na Frame Buffer, a opção Histórico. Basta clicar nesse ícone com a letra H. Em seguida, clique no disquete para poder salvar essa primeira imagem. E vamos analisar o que é que nós precisamos melhorar no nosso render. Perceba que o V-Ray ele não comete erros durante a renderização. O que acontece quando você cria uma iluminação como essa é que a gente não fez nenhum ajuste ainda. A iluminação está como padrão e também não temos nenhuma configuração de posicionamento do sol e também não temos nenhum ajuste na nossa imagem. Nós vamos fechar a janela Frame Buffer e o próximo passo na iluminação é você configurar a direção do sol no seu projeto. Vamos clicar para poder mostrar as sombras. Você vai perceber que a sombra no nosso projeto está direcionada nessa área, ou seja, o sol está vindo deste lado, o que significa que a nossa cena está em sombra. E para poder alterar a direção do sol, basta você modificar o horário do dia. Eu vou reduzir esse valor
deixar o sol um pouco mais para o horário da manhã. Quanto mais baixo esse valor, maior vai ser a quantidade de iluminação que entra na sua cena. Eu vou deixar ele um pouco mais próximo ao meio-dia. E é importante você perceber que essa modificação que nós fizemos só vai alterar o posicionamento do Sol durante o dia, tá certo? Mas não a sua direção. Para poder modificar a direção, nós podemos utilizar o norte solar aqui no SketchUp. Para habilitar o norte solar é bastante simples. Eu criei um atalho, simplesmente digitando a letra N no teclado, eu já habilito essa configuração. Perceba que ao girar o mouse, ele vai alterar o direcionamento do Sol e eu posso escolher outra área para iluminar o meu projeto. Como por exemplo, eu vou deixar o Sol dessa maneira e você vai perceber agora que a iluminação ela vai partir nesse sentido, olha, como se estivesse a 45 graus. Para você poder habilitar o norte solar no seu computador é bastante simples. Basta você ir até o menu Janela, Preferências, selecionar Atalhos, em seguida pesquisar através do filtro Norte. Ele já vai aparecer aqui, olha, ferramenta ângulo norte. Você vai criar um atalho e adicionar. Eu utilizei a letra N, mas você pode utilizar qualquer outra letra, ok? Vamos fechar essa janela. Agora já temos o Sol posicionado em outro local. Vamos renderizar para a gente ver esse resultado. Olha só. Ok, após o render terminar, vamos salvar também essa imagem. E olha só a diferença. Perceba que agora, simplesmente mudando a direção do Sol, nós já temos uma iluminação bem mais interessante no nosso projeto. Já temos áreas de sombras, já temos áreas mais iluminadas. E na imagem anterior, nós temos praticamente a nossa cena completamente em sombra. Então perceba que é bastante simples configurar a iluminação do seu projeto no V-Ray. Basta redirecionar o Sol para que você já consiga um outro efeito. Mas ainda existem várias áreas escuras aqui no nosso projeto e que a gente precisa melhorar essa configuração. Como você pode perceber, só alterando o Sol a gente já consegue iluminar o projeto. Porém, ele não ilumina toda a nossa cena. Perceba que o problema na nossa cena não é a iluminação, porque a luz do Sol ela está aqui, olha, ela está iluminando o nosso projeto. O que está acontecendo na nossa cena é que a nossa câmera ela está com um tempo de exposição bastante baixo. Isso significa que você não vai conseguir captar mais luz no seu projeto. Então, para que você consiga ter uma boa iluminação, você não precisa ajustar o Sol. O que você vai ajustar é a câmera, tá certo? Para que você consiga ter uma maior exposição e assim a iluminação consiga entrar na câmera e deixar a sua cena mais clara. Para a gente poder fazer essa alteração, nós vamos até as configurações novamente do render. Na guia câmera, nós vamos alterar a opção Exposure Value. Com essa opção, nós já vamos conseguir controlar melhor a iluminação do nosso projeto. Valores maiores significa que você vai ter uma iluminação mais escura. Valores menores significa que você vai ter uma exposição maior e, consequentemente, uma iluminação mais clara. Nós vamos colocar inicialmente o valor 12, vamos apertar Enter para poder testar essa primeira etapa e depois modificar se for necessário. E se a exposição ainda não for suficiente, a gente reduz mais um pouco esse valor. Então vamos lá. Ok, olha só que legal. Vamos salvar a nossa imagem. Já temos uma iluminação bem mais interessante na nossa cena, simplesmente mudando a exposição. Vamos reduzir mais um pouco esse valor. Eu vou colocar 8 e apertar Enter. A gente vai ter uma área bem mais estourada, onde a iluminação direta está aparecendo. Vamos clicar em Render para ver o resultado. Vamos lá.
Ok, após o render terminar, olha só como a nossa imagem ficou bastante estourada. Para a gente poder corrigir isso aqui, basta voltar na opção Exposure Value e agora aumentar o valor para 10. Vamos clicar em Render para a gente ver esse resultado. Olha só. Perceba que a nossa ideia aqui é testar valores para que a gente consiga ter uma melhor iluminação do nosso projeto. Para a configuração de iluminação não existe receita de bolo, tá bom? Você precisa testar para conseguir o melhor efeito de iluminação no seu projeto. Olha só que legal. A nossa cena já está bem mais clara. Eu vou salvar essa imagem. E agora dá para entender bem como é que funciona o V-Ray e a iluminação de forma linear. Aqui nós não temos nenhum ajuste de contraste na nossa cena. Quando nós fizemos a imagem pela primeira vez, nós tivemos essa visualização de exposição. Alterando o sol, nós já conseguimos ter uma iluminação dentro do nosso projeto. E alterando a exposição, nós conseguimos essa iluminação que já tem uma boa qualidade e a gente pode trabalhar nela para poder seguir para a próxima etapa. Depois de configurar a iluminação do projeto, é normal que você tenha áreas estouradas. E a gente pode modificar novamente a câmera para reduzir essa iluminação, mas também devemos perceber que a exposição um pouco menor acaba deixando essa área ainda muito escura. Então, para poder corrigir essas áreas estouradas e o contraste da nossa imagem, nós precisamos utilizar o Tone Mapping. Como eu falei na aula anterior, esses ajustes geralmente são feitos na pós-produção. Mas para que você consiga ter uma pré-visualização e configurar os materiais com mais qualidade dentro do SketchUp, nós podemos modificar esse parâmetro através das opções de Correction Controls. Vamos clicar nesse primeiro ícone na barra de status da Frame Buffer. Em seguida, habilitar a exposição, selecionar esse parâmetro e reduzir o Highlight Burn. Simplesmente reduzindo esse valor, você já vai perceber que essas áreas estouradas praticamente sumiram. Porém, quando reduzimos essa configuração, nós vamos perder mais contraste na nossa cena. E para recuperar esse contraste, nós precisamos adicionar uma curva. Nós vamos selecionar a opção curva, habilitar essa opção. Aqui você vai encontrar dois pontos âncoras que você vai modificar. Arrastando esse ponto âncora para baixo, você vai deixar as áreas mais escuras. E arrastando ele para cima, você terá áreas mais claras. Nós vamos controlar esses dois parâmetros. Olha só, eu vou elevar um pouco mais essa curva. Em seguida, ajustar nesse ponto para que a gente possa ter mais contraste na imagem. Olha só que legal. Esse aqui também não é um parâmetro fixo e você vai modificá-lo de acordo com a sua cena. Você terá cenas onde você vai aumentar mais essa configuração e também terá cenas onde você vai deixar ele mais baixo. Então, simplesmente controlando esse parâmetro, já temos todas as configurações de iluminação do nosso projeto. Observe a diferença entre essa cena já configurada e a cena anterior. Vou desabilitar as opções. Olha só, uma cena bem estourada, controlando a exposição e também as curvas. Nós já temos uma cena bem mais interessante. Se você quiser deixar sua cena com aspecto mais quente ou mais frio, basta você selecionar a opção White Balance. Eu prefiro utilizar essa opção apenas para poder corrigir o balanço das cores, retirar, por exemplo, o azulado da cena que vem do céu, mas você pode utilizá-lo também para deixar sua cena um pouco mais quente, tá certo? Olha lá. Reduzindo o valor, você vai ter uma cena mais fria. Aumentando esse valor, você terá uma cena mais quente. Eu vou deixar um pouco mais para a direita para poder equilibrar os brancos e olha só o resultado da imagem. Ok, essa daqui é a configuração base para você poder ter a iluminação do seu projeto dentro do V-Ray. Mas para que a iluminação fique completa, a gente precisa utilizar dois elementos que são fundamentais para que você consiga iluminar corretamente uma cena, que é criar o Portal Light para reforçar as sombras no modelo e também uma técnica para poder balancear as áreas onde a luz não atinge o seu modelo, como por exemplo essa cadeira. Perceba que nesse objeto aqui, olha, você não tem praticamente nenhum volume. Para que a gente possa dar mais volume aos objetos, nós vamos usar o que nós chamamos de Backlight, que nada mais é do que um retângulo de luz posicionado de forma a criar uma iluminação complementar.
Vamos fechar essa janela. Em seguida, nas camadas aqui no SketchUp, nós vamos desabilitar o teto, visualizar a nossa cena por cima, selecionar a ferramenta Rectangular Light, segurar a tecla Shift, clicar na parede e arrastar o mouse para poder gerar essa forma. Perceba que eu estou usando a parede apenas como base para poder gerar o meu objeto, ok? Vamos dar um clique. Observe que quando seguramos a tecla Shift, você consegue direcionar a sua iluminação através dessa seta. Olha lá que legal. Eu vou posicionar a seta nessa direção. Então já temos o retângulo de luz posicionado. Vamos utilizar a ferramenta Mover para levá-lo para essa posição. Em seguida, rotacionar o retângulo para direcioná-lo para a nossa mesa, tá bom? A gente vai posicioná-lo dessa forma aqui, olha. Vou utilizar novamente a ferramenta Mover para deslocar um pouco mais o objeto. Olha só. Em seguida, vamos voltar à nossa cena 1. E para ajustar esse retângulo de forma correta, nós vamos baixar ele um pouco mais. Nós vamos abrir o Asset Editor. Vamos até as luzes no Ray. Desabilitar a luz natural Sunlight. E também nas configurações desabilitar o Environment. Em seguida, renderizar a nossa cena para a gente ver esse primeiro resultado. Vamos lá. Ok, observe que agora estamos iluminando nossa cena apenas com a luz retangular. Vamos fazer alguns ajustes nela para poder ter uma iluminação correta no nosso projeto. Essa luz ela não deve competir com a luz principal da nossa cena, ok? Vamos até as configurações de luzes novamente. Vamos habilitar os parâmetros avançados da iluminação. Modificar a unidade para Radiant Power. É muito importante você alterar essas configurações de unidade dependendo do tipo de luz que você quer trabalhar. Eu vou reduzir o valor dele para 10 apenas, tá certo? E nas opções vamos marcá-lo como Invisible e desabilitar Affect Reflection e Affect Specular. Vamos renderizar para a gente ver esse resultado agora. Vamos lá. Ok. Já temos uma intensidade bem interessante aqui da iluminação. A gente pode aumentar um pouco mais. Vamos deixá-lo com o valor 20 e apertar Enter. Perceba que essa iluminação que a gente vai criar no nosso projeto, ela será uma iluminação auxiliar e, portanto, ela vai criar esse tipo de efeito, dando mais volume ao nosso objeto. E é indispensável que você trabalhe dessa maneira. Quando nós trabalhamos com a opção em Watts, significa que você não precisa ter um retângulo tão grande para poder iluminar o seu projeto. Na verdade, o tamanho do retângulo só significa que você tem sombras mais suaves ou mais definidas. Um tamanho menor, sombra mais definida. Um tamanho maior, sombras mais suavizadas. Vamos habilitar novamente todas as luzes do nosso projeto. Em seguida, renderizar para ver o resultado completo. Vamos lá. Ok, olha só, a nossa cena agora já está com uma qualidade muito mais legal. Eu vou deixar a temperatura da imagem um pouco mais quente para poder criar um efeito bem legal aqui na iluminação. E agora a gente já tem a nossa cena pronta. Para finalizar, nós vamos utilizar o último recurso, que é o Portal Light, para poder deixar as sombras mais definidas no nosso projeto. Vamos fechar essa janela Frame Buffer e na parte externa do nosso projeto, nós vamos criar com um retângulo de luz o efeito chamado Portal Light. O Portal Light ele serve apenas para você poder reforçar as sombras. Eu vou criar esse retângulo aqui segurando a tecla Shift para poder indicar também a direção do meu retângulo. Vou jogá-lo para dentro. Ok, vamos dar um clique. Em seguida utilizar a ferramenta Mover e afastar um pouco para ele não ficar colado na janela. Vamos digitar 3, apertar Enter. Geralmente eu utilizo um retângulo do tamanho da própria janela. Vamos até as configurações de iluminação no Asset Editor.
Vamos renomear essa luz para Portal Light. E a função do Portal Light não é iluminar o seu projeto, tá certo? É apenas rebater a luz que já vem do exterior para dentro da cena e assim criar mais sombras. Na opção Portal Light, aqui no V-Ray 3.6, você vai simplesmente habilitar essa função e escolher ele como Accurate. Ok, já temos o nosso Portal Light configurado também. Vamos habilitar Invisible e desabilitar Affect Reflection e Affect Specular para poder evitar que ele apareça nos reflexos do nosso projeto. Aqui na configuração Portal Light você não precisa alterar nenhum parâmetro de intensidade, ok? Basta você adicioná-lo à cena. Vamos clicar na nossa cena 1 e agora renderizar para ver o resultado final da nossa iluminação completa. Vamos lá! Ok, após o render terminar, olha só o resultado final da nossa imagem. Agora já temos a configuração completa aqui para poder dar continuidade às configurações de materiais na nossa cena. Eu já deixei os materiais pré-configurados, mas como eu falei no início da aula, você precisa ajustar esses materiais com essa luz já definida, tá certo? É muito importante que você entenda isso. Se você renderizar a sua imagem agora, provavelmente os materiais não estarão com boa qualidade. Você vai ajustar as propriedades, modificando o reflexo, modificando alguns parâmetros desses materiais para você poder conseguir o resultado completo na sua cena. E depois é só partir para a próxima etapa, finalizar a sua imagem e postar com a hashtag minicurso MasterTuts para que a gente possa compartilhar também os seus resultados na nossa fanpage lá no Facebook. E como muita gente me perguntou, como é que faz para participar do curso Master V-Ray for SketchUp, que vai começar uma nova turma na próxima semana. Na aula de amanhã eu vou falar tudo o que você precisa saber para você poder participar do meu curso Master V-Ray for SketchUp. Então amanhã será uma aula onde eu vou tirar as maiores dúvidas que vocês colocaram aqui na nossa comunidade e também para poder falar um pouco mais sobre como funciona o curso Master V-Ray for SketchUp e como você faz para participar. Eu recomendo que você assista esse vídeo, mesmo que você não queira fazer o curso Master V-Ray for SketchUp, mas você quer aproveitar aqui o mini curso, então participa também da aula de amanhã para que você tire todas as suas dúvidas. Então é isso aí, muito obrigado mais uma vez por ter assistido, te vejo na próxima aula.